O Bolsonaro, pessoal, deu hoje um chilicaço, mas foi aquele chilique digno de Tony Garrido na época que tinha o Rock Go, aquele programa da MTV que os artistas jogavam futebol. E o apelido Tony Garrido era chiliquenta, de tanto que ele chilicava quando ele jogava. Mas foi assim, um chilique homérico do Bolsonaro, brigou com repórteres, falou palavrão, um negócio assim absurdo que mostra o quanto o Bolsonaro está desesperado e muito pressionado. Porque esse chilique foi um desabafo, eu senti um desabafo ali do Bolsonaro. Porque ele está sendo pressionado de todos os lados possíveis, de todos os lados, inclusive no familiar. Primeiro, a pressão é tão grande em cima dele que eu nem sei por onde começar. Porque é tanta pressão, mas vamos começar pela mais óbvia, antes de falar o chilique para vocês. Então a gente faz uma linha do tempo e culmina com o chilique. Primeira pressão, a mais óbvia, a CPI. A CPI avançou, a CPI já tem documentos assim que mostram problemas e responsabilidades de Bolsonaro em várias frentes. A primeira delas, administrativa. Primeiro, o Bolsonaro ele recusou a compra da vacina da Pfizer na primeira vez que a vacina foi ofertada no Brasil. Essa vacina estava sendo ofertada a $10 a dose. Quando o Brasil comprou, a Pfizer vendeu para cá por $12 a dose. $12 é 20% mais caro. Ah, mas são só $2. Só $2? Foram 100 milhões de doses. $2 vezes 100 milhões dá aí 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares vezes 5 é 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Esse atraso do Bolsonaro na compra de vacina custou aos cofres públicos 1 bilhão de reais. Só aí você já tem um problema gerencial absurdo. Fora que o presidente está tendo uma celeridade para a compra da Covaxin que é estranha. A Covaxin é a mais cara de todas. Por que ele está com essa pressa para comprar a Covaxin e não teve para comprar Pfizer ou Coronavac ou qualquer outra? É estranho. Então aí já levanta outras suspeitas. Do ponto de vista ainda da CPI, administrativo, tem o gabinete paralelo. Por que o Bolsonaro se assessorava com essas pessoas e não com o seu Ministério da Saúde? Não faz o mínimo sentido. E agora a CPI já começa a buscar outros relatórios com quebras de sigilo bancário para saber se os laboratórios produtores dos medicamentos do kit Covid financiaram os integrantes do gabinete paralelo, inclusive membros do governo Bolsonaro. Então aí já começa a ficar cada vez mais complicado e a gente sai desse problema jurídico com a CPI e começamos a entrar num problema penal. Porque o Bolsonaro defendeu a imunização de rebanho, e isso a CPI já tem documentos para provar. E a imunização de rebanho culminou com 500 mil mortos. 500 mil de pessoas morreram e o número está crescendo. O Bolsonaro participou aqui de um extermínio. Um extermínio. Tanto é que ele sabe que vai ter problemas penais. Ele sabe que ele vai parar no Tribunal Penal Internacional. O próprio Benjamin Netanyahu, ex-primeiro-ministro de Israel, falou: Bolsonaro, você vai parar no Tribunal Internacional. E mas Bolsonaro não vai ser preso. Mesmo que não seja preso, se a denúncia for aceita, e é muito possível que ela seja, perante todas as provas que nós temos, é um saco ter que participar, ter que se defender em um tribunal, ainda mais um tribunal internacional. Então já dá dor de cabeça, já dá desconforto, já dá estresse, já dá ansiedade. E ele sabe disso. A chance dele não ir para o Tribunal Internacional por crime contra a humanidade, que já é falado abertamente dentro da CPI e o país começa já a falar sobre isso, é se ele vencer a eleição. Mas aí nós temos um outro problema que é a pressão eleitoral. Porque 500 mil mortos resultou em manifestação. Manifestação do dia 29 de maio, manifestação nesse final de semana. E essas manifestações foram manifestações pujantes, significativas, com muitas pessoas. Bem mais do que o Bolsonaro teve lá com aquela motociata ridícula dele. Porque a motociata foi em uma cidade, as manifestações foram em várias cidades, várias capitais. Então há uma pressão popular. E nas manifestações, como eu mostrei para vocês no dia de ontem, nós também tivemos pessoas que votaram no presidente e agora estão arrependidas do voto. E dentre esses 500 mil mortos, nós vamos ter pessoas ali próximos que eram bolsonaristas ou que são bolsonaristas e tiveram parentes que morreram, pessoas próximas, amigos, conhecidos, familiares, pais, mães. Fica difícil. Então as ruas já começam a se colocar contra ele. Há essa pressão. E começamos também a ter um resultado das pressões eleitorais, nas pesquisas eleitorais.
Bolsonaro, em algumas pesquisas, ele empata com Lula no primeiro turno, outras ele perde, mas todas elas mostram que ele está sendo derrotado por Lula no segundo turno. E agora também começamos a ter a derrota do Bolsonaro para o Ciro Gomes. É muito possível que daqui a algumas pesquisas ele já comece a perder também para o Mandetta, também para o Dória. E aí não é mais uma questão de com quem Bolsonaro vai para o segundo turno, mas sim uma questão de Bolsonaro perde no segundo turno. Se Bolsonaro perde no segundo turno, para que eu vou dar o meu apoio a ele, sendo que ele vai ser um candidato derrotado? O Centrão começa a ficar mais reticente. E se o Centrão fica reticente para o Bolsonaro ser apoiado por ele, a chance de vitória reduz. Se a chance de vitória na eleição de 22 reduz, aumenta a chance dele ser preso num tribunal internacional porque ele perde a blindagem e o prestígio dentro do país. É uma situação extremamente complicada, que resulta, inclusive, e está resultando na perda do apoio entre os evangélicos, que na última pesquisa do Datafolha ainda era o público que mais apoiava Bolsonaro. Então perceba que há uma pressão eleitoral. E há também a pressão familiar. Por quê? Porque a CPI convidou o Wilson Witzel, o ex-governador do Rio de Janeiro. E o Wilson Witzel falou que os hospitais federais que estão no estado do Rio de Janeiro, são 9, um pouco ali por volta de 10, eles têm um dono. Quem é esse dono? Dono entre aspas, né? Não é o dono, o presidente da República, a nação, não, tem nenhum dono. E pelo que foi averiguado, e começou a correr no burburinho, esse dono dos hospitais federais do Rio de Janeiro seria Flávio Bolsonaro. Então a CPI pode ir para cima do Flávio Bolsonaro. Pode ir para cima. E isso, claro, acaba incomodando o Bolsonaro. Porque vocês sabem que o Bolsonaro é muito sensível quando a batata dos filhos começa a esquentar. Então perceba, é muita pressão. Muita pressão. E é por isso que ele deu o chilique que ele deu hoje. Eu vou ler para vocês aqui, mas eu vou ter que censurar algumas partes, porque foi assim, um ataque de pelanca e de dentadura. Deixa eu ler para vocês. Ele mandou o jornalista calar a boca, um negócio horrível, horrível, horrível. Você fala assim, isso não é uma postura de um presidente, né? Mas Bolsonaro não tem a mínima educação, porque ele está pressionado. Tá carregando aqui? Ai, abriu. Deixa eu subir para poder ler para vocês o que o presidente disse. Eu tenho até, como eu falei, tenho que tomar cuidado, porque senão o YouTube pode censurar aqui o vídeo, né? Pode até cortar a monetização. Ele falou o seguinte, o Bolsonaro ele estava em Guaratinguetá, porque ele foi lá participar de uma formatura, enfim, de uns cadetes aí. Aí ele falou o seguinte, estou sem máscara em Guaratinguetá. Quer ver? Olha só, deixa eu ler aqui pra você. Questionado há pouco, se lamentava, né? O repórter perguntou se ele lamentava as 500 mil mortes. Ele não lamentou, porque ele não lamenta isso. Ele se sente satisfeito. E ele falou o seguinte, estou sem máscara em Guaratinguetá. Você tá feliz agora? Essa Globo é uma M de imprensa. Ele falou isso, é uma M de imprensa. M, que eu vou cortar, é uma M de imprensa. Vocês são a porcaria de imprensa. Cala a boca! Vocês são os canalhas. Vocês fazem um jornalismo canalha, que não ajuda em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destroem a família brasileira, destroem a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. Olhem só. Isso é um ataque assim desesperado, ele não consegue mais concatenar as frases, começa a soltar tudo, como se estivesse desabafando, porque ele está pressionado. E depois perguntaram sobre a motociata, e ele falou o seguinte, eu estava com capacete balístico, a prova de calibre 762, eu sou um alvo de canalhas do Brasil, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não usa. Agora, tudo que eu falei, tratamento precoce salvou a minha vida. Muitos jornalistas falam reservadamente que usaram hidroxicloroquina, usaram ivermectina. Por que vocês não admitem isso? Olha, Bolsonaro, você usou ozônio? Você admite que você usou ozônio? Talvez você tenha usado, né? Por que vocês não admitem isso? Parem de tocar no assunto, afirmou o presidente que tirou a máscara para dar o piti. Um pitizão de Bolsonaro, um pitizão, mais um show patético do presidente da República que está pressionado. E de tão pressionado que está, começa a dar esses showzinhos aí. E isso não é um show para ativar o gado. Não é um show para ativar o gado. Uma parte sim, ele começa ali falando da Globo, mas depois ele se perde. Depois ele tá tão desesperado que ele começa a atirar para todo lado como um maluco, um maníaco que está sem saber o que fazer, atordoado. Porque a pressão está grande e a pressão vem de todos os lados. E povo na rua desespera Bolsonaro. Se você gostou, clique no botão de gostei. Ah, e tem mais!
Tem o super pedido de impeachment que os partidos estão organizando. Vão pegar todos aqueles 121 pedidos de impeachment, vão juntar em um só. E aí tem outro problema em cima do Arthur Lira que o Bolsonaro vai ter que administrar. Vai ter muito piti ainda. A gente ainda vai ver o Bolsonaro arrancando a dentadura e jogando nos repórteres. Mas espero que isso não aconteça, né? Porque ninguém é obrigado a ser atingido pelos perdigotos de Bolsonaro. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.